Tudo começou com uma chamada telefônica para a linha de serviços de emergência. O operador registra a mensagem recebida. No aparelho ressoa uma voz tensa, que rapidamente e sem detalhes informa que em uma das casas nos arredores da cidade se encontra um menino que precisa de ajuda. A voz soa seca, sem esclarecimentos. Nem nome, nem endereço exato, nem explicação do que exatamente aconteceu. Apenas uma frase curta. Vejam lá. Após um segundo, a ligação se interrompe. O chamador não se identificou, não respondeu às perguntas esclarecedoras do despachante e mais nenhuma informação chegou. Esta informação estranha e fragmentada se tornou o primeiro elo de uma longa cadeia, que logo se transformaria em um dos casos mais ruidosos dos últimos anos. Uma patrulha sai para atender a chamada, mas já na aproximação ao bairro indicado fica claro: tudo não é tão simples. O bairro mencionado na chamada representa um verdadeiro labirinto de ruas idênticas e casas antigas. Muitas construções ali estão há muito tempo abandonadas. Parte é alugada para inquilinos que mudam tão frequentemente que os vizinhos pararam de prestar atenção em quem exatamente vive lá. A polícia não tem nem número exato da casa, nem sobrenome do proprietário, nem mesmo descrição de como ele se parece. Tudo que existe é informação vaga sobre casa nos arredores. Nessas condições, os oficiais são forçados a agir às cegas. A patrulha inicia a verificação das ruas. O carro se move lentamente entre construções idênticas. Os oficiais saem, olham pelas janelas, batem nas portas. As primeiras tentativas não dão resultado. A maioria das casas está trancada. Em algumas, os moradores abrem as portas e olham surpresos para os policiais, assegurando que não viram nada suspeito. Várias casas parecem vazias, janelas tapadas, atrás do portão cresce mato. Passa mais de meia hora antes que a atenção dos oficiais seja atraída por uma construção na esquina do quarteirão. A casa parece incomum. Os portões metálicos não estão fechados. Uma folha está ligeiramente entreaberta. Nos portões são visíveis pegadas frescas de sapatos, levando para dentro. Na porta da casa, não há fechadura. Ela também está entreaberta. Para os policiais, isso se torna o primeiro sinal sério. Seguindo instruções, eles iniciam a inspeção. Entram e imediatamente compreendem. A casa é habitada, mas a situação é estranha. A sala de estar os recebe com completa desordem. No sofá estão espalhadas coisas, não arrumadas há vários dias. No chão, garrafas vazias, restos de comida em embalagens, alguns papéis. No canto está um guarda-roupa velho, cuja porta está entreaberta, e roupas amontoadas em uma pilha. A cozinha não causa a melhor impressão. Na pia, uma montanha enorme de louça suja. Na mesa, pratos intocados com restos de jantar. Tudo fala que pessoas estiveram aqui há muito pouco tempo, mas saíram com pressa, sem arrumar nada. Os oficiais se movem cautelosamente adiante. Eles verificam o corredor, olham no pequeno quarto. À primeira vista está vazio. Apenas uma cama desarrumada e coisas espalhadas. Mas atrás da porta do quarto dos fundos eles encontram aquilo pelo qual a ligação foi feita. No chão está deitado um menino. Primeiro parece que ele não dá sinais de vida, mas a verificação da respiração mostra: ele está vivo. Estado grave. Forte desidratação, esgotamento acentuado, quase total ausência de reação. Imediatamente chamam a ambulância. Pelo protocolo, fotografam a criança, registram seu estado. Depois os médicos o levam rapidamente ao hospital. Os oficiais permanecem no local. Sua tarefa agora é entender quem é este menino e por que se encontrava nessa situação. O procedimento de estabelecimento de identidade é padrão. Fotografias e descrição dos sinais são enviadas para a base de desaparecidos. A verificação leva várias horas. A resposta chega à noite. Coincidência 100%. Este é Diego Garcia, 12 anos. Denúncia de seu desaparecimento chegou 3 dias atrás. A família se dirigiu à polícia quase imediatamente, quando ele não voltou da escola para casa. Agora o caso adquire escala completamente diferente. O nome é conhecido, as circunstâncias parcialmente claras.
Mas surge uma nova tarefa muito mais séria: descobrir quem trouxe Diego para esta casa, porque ele se encontrava nesse estado e quem é responsável por isso. É exatamente a partir deste momento que a investigação sai para um novo nível e, passo a passo, levará a nomes sobre os quais na cidade ninguém poderia sequer pensar. Assim, começa a história que mudará as representações sobre quão próximo o mal pode estar daqueles em quem confiam incondicionalmente. Depois que a identidade do menino foi estabelecida, os investigadores deram o próximo passo padrão. Este é um procedimento rotineiro, mas obrigatório: enviar uma solicitação oficial à escola. Em tais solicitações não há nada de incomum. A administração fornece o prontuário pessoal do aluno, características dos pedagogos, informações sobre desempenho, listas de participação em concursos e círculos. À primeira vista, são papéis formais secos, mas são exatamente eles que dão compreensão de como era a pessoa antes do momento em que seu nome apareceu nos relatórios policiais. No caso de Diego, tudo parecia quase exemplar. Seu boletim dos últimos anos mostrava notas altas estáveis. Em pasta separada guardavam-se cópias de diplomas e certificados, participação em Olimpíadas distritais de literatura, história, questionários. Na característica dos professores notava-se que ele era curioso, assimilava rapidamente o material, fazia perguntas sobre o tema. Nos relatórios assinados pelo professor responsável constavam frases como: participa ativamente da vida da turma, disciplinado, com iniciativa. Mesmo nas listas de eventos não relacionados diretamente aos estudos, seu sobrenome aparecia repetidamente: concertos escolares, preparação para concursos municipais, participação em ações voluntárias. Tal quantidade de menções por si só formava-se a impressão de que diante dos investigadores estava não um adolescente problemático, mas sim um aluno exemplar, do qual se orgulhavam tanto pedagogos quanto pais. Esta imagem documental se consolidava também nas palavras daqueles que o conheciam. Na escola, o caracterizavam como calmo, aplicado e, ao mesmo tempo, muito capaz. No prontuário pessoal, preenchido 1 ano antes do desaparecimento, estava sublinhado que ele se distinguia pela atenção, sabia trabalhar independentemente e era capaz de assumir responsabilidade. Todos esses traços se compunham em um retrato único: menino excelente aluno, sem sinais de problemas ou dificuldades. Mas era exatamente nesta imagem ideal que residia a contradição. Surgia a pergunta: se diante de nós está um exemplo para os pares, então como exatamente ele se encontrou no epicentro de eventos trágicos? Por que aquele que seguia todas as regras se encontrou numa situação que terminou com chamada da polícia e médicos? Para se aproximar da resposta, os investigadores começaram a examinar a próxima camada de documentos. Eles estudavam relatórios sobre Olimpíadas escolares, concursos, listas de curadores e pedagogos que preparavam alunos para competições. E aqui a atenção foi atraída por uma regularidade. Quase em todos os casos, quando se tratava de vitórias ou lugares de premiação, ao lado de seu sobrenome constava o nome do mesmo mentor. Esta era Yulia Simonova, professora de literatura. Nos materiais nesta etapa, sua figura parecia impecável. Pessoa que há muitos anos trabalha na escola, tem experiência, apoia alunos talentosos. Em suas obrigações constavam aulas adicionais, preparação para concursos, organização de saraus literários. Era exatamente ela o adulto que acompanhou Diego durante todo o período de seus sucessos ativos. Mas a investigação não se limitou a isso. Para confirmar que se tratava de pedagogo realmente respeitado, foram enviadas solicitações ao Departamento de Educação. Em resposta, chegaram documentos sobre prêmios, cartas de agradecimento, diplomas por contribuição significativa ao desenvolvimento da educação escolar, menções na imprensa como uma das melhores professoras da cidade. No coletivo escolar, a chamavam de rigorosa, exigente. Mas exatamente graças a isso, seus alunos mostravam altos resultados. Assim, no segundo bloco, a investigação e o espectador formaram impressão clara. Há um menino que era aluno exemplar, e há uma mentora que desempenhou papel importante em seus sucessos. E por enquanto, nesta etapa, a história parecia segura e calma,
embora exatamente este sentimento de falsa normalidade se tornasse ponto de partida para a futura reviravolta na investigação. O primeiro documento oficial com o qual este caso começou foi elaborado na mesma noite. Este é o protocolo sobre desaparecimento. Nenhuma emoção, nenhum detalhe, apenas linhas secas, data, hora, endereço do declarante, seu nome e frase curta na coluna circunstâncias. Não voltou da escola para casa. Para o funcionário da polícia, esta é formulação rotineira. Dezenas dessas passam pelo plantão a cada semana. Mas para a família, exatamente esta folha de papel se tornou o momento quando tudo que ainda podia ser explicado por atraso casual se transformou em alarme oficialmente registrado. Naquela noite, a atmosfera da casa estava tensa, mas à primeira vista comum. A mãe sentava-se na janela, seu olhar voltava constantemente ao relógio de parede. Os ponteiros se moviam lentamente, mas implacavelmente, mostrando que o horário marcado já havia passado há muito tempo. Ela se levantava, olhava pela janela, sentava-se novamente. Pegava o telefone nas mãos, passava na cabeça as rotas habituais pelas quais ele geralmente voltava. Inicialmente, isso não parecia motivo para pânico. Acontece. Se atrasou depois das aulas, passou na casa dos amigos, ficou um pouco mais no clube de informática ou se atrasou no círculo. Tudo isso se encaixava no cenário habitual, mas quanto mais se prolongava da espera, mais óbvio ficava. As explicações que antes pareciam naturais já não serviam. O tempo passava. Às 8h30 ficou claro que ele não viria no horário usual. Às 9 da noite, a ansiedade cresceu tanto que sobre explicações banais ninguém mais pensava. A partir deste momento na família surgiu aquele sentimento que depois seria descrito nos materiais do caso como perda primária de controle. A lógica das ações da mãe era padrão e previsível. A primeira coisa que ela fez foi discar seu número. Primeiro foram longos sinais, depois transição brusca para o atendedor automático. Ela desligou a chamada, tentou novamente, e novamente ouviu a mesma coisa. Durante 1 hora ela discou o número dezenas de vezes. Cada nova tentativa terminava com o mesmo, sinal curto e voz seca da gravação. O próximo passo também habitual, ligações para conhecidos. Ela ligou para amigos, colegas de turma, vizinhos. As respostas eram idênticas. Ninguém o viu depois da escola. Nenhum encontro casual, nenhuma menção sobre onde ele poderia ter ido. Aqui surgiu o primeiro detalhe que alarmou especialmente forte. O telefone se desligou completamente. Se no início pelo menos tocava, agora o aparelho parou de responder. Isso foi sinal de que a situação saía dos limites de simples atraso. Os conhecidos não tinham informação, os amigos não sabiam nada. O telefone estava inacessível. O quadro se compunha em quebra-cabeça alarmante, que era impossível decompor em explicações banais. O pânico crescia a cada minuto. A mãe andava pelo apartamento, olhava para a entrada, voltava novamente à janela. Parecia que logo soaria a campainha da porta, e ele entraria, como se nada tivesse acontecido. Mas a porta permanecia fechada. Este silêncio e vazio se tornaram as testemunhas mais pesadas daquela noite. Só perto da meia-noite, 4 horas depois do momento em que ele deveria ter voltado, a família se decidiu pelo passo que mudou definitivamente o status da situação. Às 23h30, a mãe se dirigiu oficialmente à polícia. Este tempo de espera é detalhe importante. As pessoas sempre esperam até o último momento, acreditando que tudo se resolverá por si só. Mas quando o relógio bateu meia-noite, ficou claro. Atraso casual há muito se transformou em algo maior. Na delegacia de plantão receberam a denúncia, a formalizaram pelo procedimento padrão e abriram caso de busca. Agora tudo saiu dos limites da ansiedade pessoal. Incluíram-se estruturas oficiais, oficiais de plantão, orientações, notificações. A partir deste momento, o status foi fixado. Isso não é simplesmente espera e não é ansiedade doméstica. Esta é investigação oficial em circunstâncias não esclarecidas. Assim, situação doméstica, que começou com espera na janela e ligações para o celular, se transformou na primeira etapa de caso criminal. A investigação apenas começava,
e pela frente estava longo caminho de verificação de cada versão e cada fato. Quando o caso oficial já está aberto, a polícia sempre começa com verificações que parecem mais óbvias. Primeiro, redes sociais. Operacionais folhearam todas as contas, verificaram últimas correspondências, comentários e fotografias. E nada suspeito. Lá havia publicações usuais, estudos, fotos raras com colegas de turma, algumas mensagens para amigos sobre assuntos escolares, nenhuma pista de conflitos ou planos secretos. O próximo passo foram interrogatórios de colegas de turma. O chamaram à escola, conversaram com cada um separadamente. Perguntas padrão. Alguém o viu depois das aulas? Ele falou sobre onde pretendia ir? Tinha problemas com alguém? As respostas coincidiam. Foi para casa. Nada de incomum. Se comportou como sempre. Considerando a quantidade de interrogados, os investigadores esperavam encontrar pelo menos a menor discrepância. Mas todos os depoimentos se mostraram idênticos. Depois se dirigiram aos vizinhos. Alguém disse que viu a mãe naquela noite na entrada. Alguém mencionou que na casa estava silencioso, mas nada que ajudasse o caso não foi dito. Mesmo a verificação de rotas de ônibus e câmeras de vídeo monitoramento próximas não deu resultados. As câmeras fixavam transeuntes, transporte, mas o momento necessário não havia. Todos esses passos levaram vários dias. E no final da semana, a investigação já tinha a sensação desagradável de que a situação se movia para um beco sem saída. Verificações padrão não deram pistas diretas. No caso, restavam apenas datas e depoimentos que de forma alguma empurravam para a solução. Exatamente em tais momentos, investigadores experientes retornam ao mais simples, as palavras já ditas. Foi decidido conduzir conversas repetidas com conhecidos próximos de Diego. Prática usual. Às vezes, na segunda ou terceira conversa, as pessoas lembram detalhes que inicialmente pareciam insignificantes. Durante tal conversa, um dos amigos próximos de Diego inesperadamente mencionou o que imediatamente se destacou no fundo dos demais depoimentos. Ele contou que Diego frequentemente falava sobre amigo secreto, sobre alguma pessoa que supostamente se comunicava com ele separadamente, fora da escola e de casa. Naquele momento, este detalhe pareceu estranho. Ninguém havia falado sobre isso antes. O investigador esclareceu. Quem é este amigo? Como eles se comunicavam, se encontravam na realidade? O amigo confessou que não sabia, mas contou que às vezes Diego aparecia com coisas, pequenos presentes, brinquedos, livros, doces. A pergunta sobre quem os dava, Diego apenas dava de ombros. Dizia que é do amigo e não nomeava. Para a reinvestigação, esta informação se tornou verdadeiro avanço. Até então, tudo parecia desaparecimento casual, sem pistas. E agora apareceu detalhe concreto. Alguém, sobre quem não sabiam nem pais, nem conhecidos, contactava com ele regularmente. Além disso, o contato era tão estável que até se acompanhava de presentes. Os operacionais fixaram este detalhe como primeira pista real. Nos materiais do caso apareceu o registro. Menção sobre pessoa desconhecida, designada como amigo, presença de presentes de origem obscura. Isso se tornou o ponto de partida de nova etapa da investigação. Agora a investigação tinha não simplesmente protocolos e formulações secas, mas primeira anomalia, na qual se pode agarrar e desenvolvê-la adiante. Exatamente a partir deste momento, o caso deixou de ser disforme. A polícia teve vetor concreto: descobrir quem se esconde atrás da imagem do amigo secreto. Quando os investigadores se aproximaram do momento onde era necessário buscar a primeira pista séria, eles agiram pelo protocolo padrão. Em cada caso semelhante existem várias versões verificadas, com as quais sempre começam. Primeiro, a atenção se volta para o rastro digital. Isso significa verificação de todas as redes sociais, mensageiros, correspondências. Para os operacionais, é importante entender se Diego poderia contatar com alguém estranho através da internet. Verificam-se chats de jogos, páginas em redes sociais, grupos fechados. Isso leva vários dias porque o volume de informação é enorme. Mas aqui tudo se mostrou inesperadamente limpo.
Conversas infinitas sobre tarefas escolares, discussão de futebol, correspondências com amigos. Nenhum adulto suspeito, nenhuma correspondência estranha. Depois disso, a investigação mudou para a próxima versão padrão. A polícia verifica comunidades religiosas ou semifechadas que às vezes atraem adolescentes. Operacionais se conectam com órgãos de registro, levantam listas de círculos, escolas dominicais, organizações juvenis. Comparam sobrenomes, frequência, participantes. Mas aqui também nada. Todos os grupos se mostraram legais e abertos. Nenhuma ligação com o desaparecimento de Diego se vislumbrava. Terceira versão: criminal. Geralmente são pessoas com antecedentes ou sob supervisão. Em tais casos, operacionais obtêm listas daqueles que recentemente se libertaram, que vivem neste bairro e podem representar ameaça. Vários endereços são trabalhados pela linha de investigação criminal. Funcionários interrogam vizinhos, verificam álibis, mas resultados idênticos. Cada uma dessas pessoas no momento do desaparecimento tinha localização confirmada, e ligação com Diego não foi descoberta neles. 2 semanas se vão nessas ações. Verificam-se dezenas de pessoas, centenas de páginas de correspondências, analisam-se chamadas. Em algum momento cria-se sensação de que a investigação simplesmente está parada. Todas as versões possíveis já foram verificadas, mas elas não dão resultado. Para a investigação, este é momento crítico. Aparece risco de que o caso comece a patinar e perca ritmo. Então foi tomada a decisão de voltar ao ponto mais óbvio: a escola. Afinal, era exatamente lá que Diego passava mais tempo. Exatamente lá o conheciam melhor. Os investigadores voltam aos colegas, aos professores, para fazer perguntas adicionais. Primeiro as conversas vão habitualmente. Colegas contam sobre seu caráter, sobre como ele era aluno aplicado, participava de Olimpíadas, gostava de ler. Isso coincide com informação do prontuário pessoal. Mas em uma das conversas soou frase que naquele momento não pareceu sensação, mas se tornou elemento importante no quadro. Um dos pedagogos notou que Yulia Simonova dedicava a Diego especialmente muito tempo. Isso não soou como suspeita. Isso soou como elogio à sua responsabilidade pedagógica. Os colegas a consideravam pessoa que está pronta a ficar depois das aulas, ajudar na preparação, aperfeiçoar cada detalhe. Mas para o investigador, tal detalhe parecia diferente. É importante sublinhar. Nesta etapa, Simonova ainda não era percebida como possível fonte de ameaça. Ao contrário, sua reputação na cidade era impecável. Ela há muitos anos trabalhava na escola, tinha prêmios, participava de júris de concursos. Os pais confiavam nela. Os alunos venciam Olimpíadas. E por isso nenhum status oficial de suspeita lhe foi atribuído. No entanto, o protocolo é construído rigidamente. Qualquer frase, qualquer menção é fixada. E assim seu nome pela primeira vez apareceu nos materiais do caso. Formalmente, ela ainda é testemunha. Ninguém a acusa, ninguém constrói versões diretas. Mas a partir deste momento, Yulia Simonova já não desaparece dos radares da polícia. Este momento se tornou decisivo. Pela primeira vez, a investigação saiu do círculo de versões abstratas e se deparou com pessoa concreta. Por enquanto, isso é apenas observação, apenas anotação no papel. Mas exatamente tais detalhes, com o tempo, levam à solução. Assim, no caso, aparece a primeira pessoa a qual a investigação decide voltar repetidas vezes para verificar cada detalhe. E adiante, os eventos começam a se desenvolver já ao redor dela. Depois que nos materiais do caso pela primeira vez soou que Simonova dedicava a Diego atenção especial, a investigação decidiu não deixar isso sem atenção. À primeira vista, isso poderia parecer detalhe comum, não tendo significado especial. Mas para operacionais que já há vários dias trabalhavam praticamente no vazio, isso se tornou motivo para aprofundar e entender o que exatamente se subentendia sob esta atenção especial. O primeiro passo foi organizar interrogatório dos pais de outros alunos que estudavam com Simonova.
exatamente os pais poderiam notar algo que permanecia despercebido para colegas ou administração. E muito rapidamente surgiram coincidências. Várias mães e pais disseram a mesma coisa. Seus filhos ou filhas contavam que Diego frequentemente ficava depois das aulas na sala. Ao mesmo tempo, sempre junto com ele ficava apenas Yulia Pavlovna. A explicação formal era que o menino se preparava para Olimpíadas e concursos, e Simonova queria que ele mostrasse resultado maximamente alto. Para a maioria dos pais, isso parecia completamente normal. Eles estavam seguros de que a professora investia forças no aluno talentoso para que ele se manifestasse. Nenhum deles via nisso nada suspeito. Mais ainda, muitos até consideravam que a família teve sorte. Afinal, seu filho é apoiado por pedagogo com tal experiência e reputação. Mas para a investigação, tudo parecia não tão inequívoco. Por um lado, realmente isso poderia ser explicado pelo processo educacional. Por outro, encontros individuais muito frequentes que ninguém realmente controlava já causavam perguntas. Os investigadores entendiam. É necessário buscar confirmação material de que entre Simonova e Diego existia ligação que saía dos limites das aulas escolares usuais. E aqui, eles voltaram ao detalhe que comunicou o melhor amigo do menino. Ele falava sobre algum amigo secreto que dava presentes a Diego. Se tais presentes havia, significa que eles devem estar guardados em seu quarto. Com acordo da família operacionais, conduziram inspeção. O quarto de Diego parecia como de qualquer adolescente de sua idade. Livros, cadernos, um par de brinquedos. Na mesa, cadernos espalhados e canetas. Mas os policiais prestavam atenção não na desordem geral, mas em objetos concretos. E muito logo eles encontraram o que procuravam. Nas gavetas da mesa e nas prateleiras se revelaram várias coisas que claramente não pertenciam à família. Eram presentes, livros novos, artigos de papelaria, algumas pequenas coisas que a criança não poderia comprar sozinha. A descoberta-chave foram não os próprios objetos, mas que dentro de alguns livros havia folhas inseridas, pequenos bilhetes dobrados ao meio. Neles, letra cuidadosa, linhas legíveis, e cada folha continha citação de obra conhecida. Às vezes a isso se acrescentava desejo de sorte ou frase motivadora curta. Os próprios textos eram inofensivos, nada criminoso neles havia. Mas a investigação via nisso o principal. Alguém gastava tempo para escrever pessoalmente estas mensagens. Para os pais, isso parecia gesto inocente de apoio, mas para operacionais, como rastro importante. Afinal, agora no caso, aparecia a prova material. Os bilhetes foram escritos pela mão de pessoa adulta, e a letra poderia ser comparada. Até este momento, tudo se baseava apenas em palavras, relatos de amigos, opiniões de colegas, lembranças de pais. Tudo isso eram informações indiretas. E agora na mesa se deitaram objetos concretos que se pode transmitir aos peritos. Interessante que o conteúdo dos próprios bilhetes introduzia certa confusão. Lá não havia nem insinuações sobre ameaças, nem tratamentos estranhos. Ao contrário, tudo parecia extremamente inofensivo, simplesmente linhas do programa escolar que cada um poderia ler nos livros didáticos. Mas mesmo tal forma inocente se tornava parte da cadeia. Estas folhas mostravam que existia pessoa que se comunicava com o menino não diretamente, mas através de tais surpresas. Para a investigação, isso se tornou um momento decisivo. Eles pela primeira vez tiveram um objeto real para análise. E agora a tarefa era óbvia. Comparar a letra encontrada com amostras que se pode obter de Simonova. Afinal, exatamente seu nome já soou na conversa como professora que dedicava ao menino atenção demais. Assim, o que começava como simples observação sobre sua relação especial, gradualmente se transformava em rastro concreto. Agora isso não era simplesmente suposição, mas direção na qual era necessário se mover adiante. E exatamente estes bilhetes se tornaram base para a transição à perícia, que poderia confirmar ou refutar a participação de Simonova. A investigação pela primeira vez obteve ponto real de apoio, que poderia transferir o caso para novo nível. Quando no caso apareceram as primeiras provas reais,
e a investigação finalmente obteve motivo para ampliar o círculo de verificações, chegou o momento que todos os suspeitos tentam evitar. Interrogatório investigativo. Este já não era aquele momento quando se comunicavam com ela como testemunha comum. Isso parecia tentativa séria de entender se ela pode estar ligada ao desaparecimento de Diego. O próprio fato de chamada ao departamento não surpreendeu ninguém. Assim procedem com cada um que poderia ter contato com o desaparecido. Mas para a própria Simonova isso, a julgar por seu comportamento, era assunto formal. No gabinete ela entrou sem menores sinais de nervosismo, nem pressa nos movimentos, nem tentativa de se distrair com detalhes, nem gestos habituais para muitas pessoas como esconder as mãos ou baixar o olhar. Ela se mantinha ereta, olhava para os investigadores calmamente, respondia sem pausas excessivas. A voz era segura, com entonação habitual de pedagogo que há muitos anos conduz aulas e está acostumado a manter a atenção da audiência. Criava-se a impressão de que diante deles estava a pessoa que não vê motivo para se preocupar. Sua primeira resposta soava simples e previsível. Toda a noite ela supostamente passou em casa. Verificava cadernos, preparava materiais para a próxima aula, se ocupava da rotina usual. Nenhum detalhe incomum. Tudo nos limites do cotidiano próprio de pessoas de sua profissão. Para ouvinte estranho, isso soava maximamente plausível. Mais ainda, seu tom criava a impressão de que ela mesma está segura de que suas palavras ninguém começará a questionar. Mas na investigação há muito se desenvolveu o hábito de não confiar em palavras sem confirmação. Qualquer álibi, mesmo o mais lógico, obrigatoriamente se verifica. E enquanto Simonova calmamente contava sobre seu trabalho doméstico, paralelamente analistas começaram a levantar dados técnicos. Em primeiro lugar, eram informações do operador celular, sinais do telefone, histórico de chamadas, geolocalização. Tais dados são objetivos e excluem possibilidade de falsificação por parte do próprio suspeito. Exatamente aqui aconteceu um momento decisivo. Pelos registros da companhia celular, saía que seu telefone naquela mesma noite se encontrava de forma alguma perto de casa. Mas ainda, deslocamentos do dispositivo indicavam que ela saiu para outra parte da cidade. Coordenadas se fixavam por várias estações base simultaneamente, o que excluía completamente variante de erro técnico. Estes dados eram precisos e inequívocos. Seu álibi não coincidia com a realidade. Para os investigadores, isso foi primeira contradição séria no caso. Até este momento, Simonova parecia impecável. Pedagogo respeitado, dezenas de agradecimentos, reputação de mentora rigorosa e justa. Mas agora a situação mudou. Em palavras, ela afirmava uma coisa, e a técnica mostrava completamente outra. Em casos semelhantes, a conclusão se faz rapidamente. Se pessoa esconde detalhes, significa há o que esconder. No protocolo apareceu o registro curto. Álibi não se confirmou. A frase soa seca, mas para a investigação ela tinha significado colossal. Este registro mudava todo o contexto do interrogatório. Simonova ainda constava no caso como testemunha, mas suas palavras deixaram de ser confiáveis. Mais ainda, os investigadores começaram a considerá-la como figura, atrás da qual é necessário observar especialmente atentamente. E embora formalmente seu status permanecesse o mesmo, dentro do grupo de investigação a atitude para com ela mudou cardinalmente. Agora isso não era simplesmente pedagogo respeitado com bom nome, mas pessoa flagrada no fato de que conscientemente induziu a polícia ao erro. Exatamente a partir deste momento ela deixou de ser fundo e se tornou figura-chave, ao redor da qual começaram a se construir novas versões. O interrogatório, planejado como conversa formal, se transformou em etapa, depois da qual a investigação foi em nova direção. Na fila estava a análise de seu círculo de comunicação, viagens, hábitos pessoais e detalhes financeiros. Tudo isso deveria dar resposta. Por que ela decidiu esconder suas ações reais naquela noite? E este passo abriu um novo capítulo na investigação, onde Simonova pela primeira vez começou a figurar não como testemunha, mas como potencial participante dos eventos. A história com os bilhetes permanecia uma das partes mais ambíguas do caso. À primeira vista,
pedaços comuns de papel com citações dos clássicos, linhas de versos e conselhos curtos, que facilmente poderiam ser atribuídos ao hábito do pedagogo de motivar seus alunos. Mas exatamente estas folhas se tornaram aquele elemento no qual a investigação decidiu se agarrar, pois elas poderiam se tornar fio direto entre o desaparecimento de Diego e pessoa concreta. Os papéis imediatamente apreenderam e enviaram para a perícia, entendendo que mesmo pequenas coincidências são capazes de virar o curso de todo o caso. O trabalho do grafólogo não é processo rápido. O especialista deve examinar cada detalhe: inclinação das letras, elementos repetitivos na letra, comprimento dos traços, força da pressão, rupturas nas linhas. Isso lembra trabalho de joalheiro. Lá onde pessoa comum vê simplesmente letras, o perito encontra regularidades que denunciam a personalidade do autor. No laboratório, os bilhetes foram espalhados sob lâmpadas, fizeram fotografias ampliadas, compararam com amostras de letra retiradas de Yulia Simonova. Com cada verificação, a certeza dos especialistas crescia. Quando a conclusão finalmente estava pronta, nas mãos dos investigadores chegou o documento importante. No relatório preto no branco constava: coincidência da letra entre os bilhetes encontrados e amostras de Simonova se avalia como alta probabilidade. Para a investigação, isso foi momento decisivo. Agora, suspeitas em relação a ela se apoiavam com a opinião oficial do perito. Isso já não são palavras de colegas ou rumores de pais. Isso é resultado fixado. No entanto, é necessário entender que mesmo tal formulação não significa reconhecimento automático de culpa. Alta probabilidade é argumento forte, mas ainda indireto. Juristas sabem bem. A defesa pode contestar tais conclusões, se referindo à subjetividade da análise, possibilidade de imitação da letra ou erro banal. Por isso, os investigadores entendiam: alegrar-se ainda é cedo. Mas também ignorar tal prova eles não poderiam. No conjunto com outras circunstâncias, esta descoberta se tornou criticamente importante. Agora, na investigação, havia não apenas versão construída em rumores e suposições, mas também documento pericial, que se pode colocar na base da petição. Isso dava direito moral e possibilidade jurídica de se mover adiante. Ninguém queria parar no meio do caminho. Estava claro que exatamente agora é necessário ir até o fim. O investigador reuniu o grupo de trabalho e no departamento começou preparação de pacote de documentos. Na petição, cuidadosamente enumeraram todos os detalhes: seu álibi falso, atrasos estranhos com Diego depois das aulas, presentes encontrados, bilhetes e, agora, conclusão do grafólogo. Tudo isso formava sistema estruturado de argumentos. Os documentos enviaram para consideração no tribunal. O processo não se prolongou. O juiz, tendo se familiarizado com materiais, reconheceu que bases para ações posteriores são suficientemente fortes. Foi assinado mandado para busca na casa de Simonova. E este momento se tornou decisivo. A investigação, pela primeira vez, obteve direito de penetrar em seu espaço pessoal oficialmente e sem limitações. Agora, cada detalhe em sua casa poderia se tornar prova decisiva. Exatamente a partir deste passo, a história passou para a fase completamente diferente. De suposições e insinuações indiretas, a investigação se moveu para ações diretas, que deveriam ou confirmar definitivamente sua participação, ou dar possibilidade de riscá-la do número de suspeitos. A busca na casa de Yulia Simonova começou ainda no escuro. O grupo investigativo chegou ao seu apartamento acompanhado de testemunhas e imediatamente começou o trabalho. A inspeção ia metodicamente. Verificavam-se armários, estantes de livros, gavetas, despensa, varanda. Cada objeto se fixava no protocolo. À primeira vista, o apartamento parecia a habitação típica de mulher de sua idade, nada causando suspeita. Parecia que aqui vive pessoa comum, ocupada com seu trabalho e afazeres domésticos. Mas quanto mais durava a busca, mais óbvio se tornava. Nenhuma prova direta da presença de Diego neste apartamento há. Não foi encontrada nem sua roupa, nem objetos pessoais, nem registros que pudessem ligá-lo diretamente a este espaço. Isso criava em alguns participantes do grupo sensação de que esforços podem se mostrar vãos.
Mesmo os próprios investigadores em algum momento começaram a notar que a casa parece limpa e impecável. No entanto, a experiência lhes dizia que é necessário verificar tudo até o fim. E exatamente graças a esta escrupulosidade conseguiu-se sair no primeiro rastro importante. No quarto, entre pilha de cadernos cuidadosamente dobrados, foram descobertos diários. Na aparência, eram registros pedagógicos usuais, planos de aulas, anotações sobre livros, citações da literatura artística. Mas na inspeção cuidadosa chamaram a atenção folhas separadas. Nelas estavam escritas frases curtas, quase aforísticas declarações. Elas pareciam estranhamente familiares. Os funcionários imediatamente lembraram dos bilhetes encontrados anteriormente no quarto de Diego. Seu conteúdo coincidia por estilo, por entonação, por seleção de palavras. Eram textos quase idênticos. Assim, os investigadores obtiveram não prova direta, mas coisa de natureza muito mais valiosa: elo de ligação. Rascunhos em sua casa explicavam a origem dos bilhetes encontrados no menino. Isso era coincidência forte demais para dar de ombros. Além dos diários, foi apreendida também técnica: computador doméstico, algumas pendrives, notebook velho. Tudo isso enviaram para a perícia. Pelo regulamento, especialistas deveriam estudar não apenas documentos e correspondência, mas também arquivos temporários, rascunhos, registros ocultos. Técnica moderna permitia restaurar mesmo materiais deletados, e significa que cada linha escrita em seu teclado poderia se tornar prova. Análise posterior conduziram peritos na área de psicolinguística. Sua tarefa consistia não simplesmente na confirmação da letra. Isso já fizeram grafólogos, estabelecendo alta probabilidade de coincidência. Aqui se tratava do conteúdo, do estilo, do subtexto. Especialistas atentamente liam cada frase, prestavam atenção em repetições, na estrutura das sentenças, em erros característicos. Tudo isso permitia compor retrato psicológico do autor. A conclusão se mostrou eloquente. O perito notou sinais de obsessão, repetição constante de pensamentos, aspiração a sublinhar ligação especial com o destinatário, desejo de controlar seu comportamento. Textos tinham caráter de obsessão. Ao mesmo tempo, não havia expressões grosseiras ou ameaças diretas. Tudo parecia cultural, até refinado. Citações dos clássicos, voltas literárias. Mas atrás desta casca externa se vislumbrava a necessidade de manter pessoa perto de si por quaisquer meios. Exatamente isso se tornou chave para a compreensão do motivo. Agora, na investigação, tinha-se conjunto complexo de provas. Primeiro, álibi que Simonov apresentou no interrogatório não se confirmou. Seu telefone se encontrava em outro lugar. Segundo, perícia da letra estabeleceu coincidência com bilhetes. Terceiro, em sua casa foram encontrados rascunhos destes mesmos textos. Quarto, análise psicolinguística revelou motivo, indicando apego pessoal e desejo de controle. O conjunto destes dados deu possibilidade de formalmente mudar seu status. Até este momento, ela constava como testemunha e poderia se referir ao mal-entendido. Agora, porém, não restavam bases para dúvidas. No caso, apareceu registro: status mudado para suspeita. Esta decisão não foi simplesmente formalidade. Ela significava que doravante cada passo dela seria examinado através do prisma da culpa e que a investigação passou para a fase mais rígida. Yulia Simonova deixou de ser participante lateral da história. Agora ela oficialmente se tornou figura central da investigação, pessoa contra quem se reúne base probatória. Exatamente a partir deste momento, o caso adquiriu nova escala. De detalhes dispersos, se compunha quadro, indicando pessoa concreta. E esta transição preparou o terreno para a próxima etapa, confronto direto com a acusação, onde cada nova prova será ou fortalecer ou destruir definitivamente sua defesa. Quando os investigadores começaram a análise cuidadosa da técnica apreendida, eles esperavam encontrar lá algo mais concreto. Fotografias, documentos, possivelmente correspondência, que poderia esclarecer os motivos. Nas primeiras horas, nada suspeito foi descoberto.
Mas após vários dias de verificação rotineira, funcionários da ciberpolícia prestaram atenção numa cadeia de cartas, guardadas na pasta com correio de arquivo. Essas mensagens imediatamente se destacaram. Estilo de comunicação era tenso, emocional e, o mais importante, dirigidas não à pessoa casual, mas a homem com quem Simonova mantinha contato regular. Em uma das cartas, ela escreve que situação com um aluno sai de controle. Em outra, que lhe é necessário aplicar métodos para mantê-lo nos limites necessários. Para a pessoa estranha, isso parecia ambíguo. Podia-se pensar que se trata de dificuldades pedagógicas usuais, mas no fundo do desaparecimento de Diego, tais formulações pareciam ameaçadoras. A investigação se alarmou. E exatamente neste momento, nos materiais do caso, apareceu nova versão. Simonova poderia agir não sozinha. Se perto havia cúmplice, isso explicaria muitas lacunas em seu comportamento e discrepâncias nos depoimentos. Por exemplo, o fato de que seu telefone se fixava em um lugar e ações, supostamente ligadas ao desaparecimento de Diego, aconteciam em outro. Versão com ajudante parecia não apenas plausível, mas também muito perigosa. Isso poderia significar que, no caso, estão envolvidas várias pessoas adultas de uma vez. A polícia operativamente estabeleceu personalidade do homem da correspondência. Ele se mostrou colega, professor de escola vizinha. Por suas obrigações, frequentemente se cruzava com Simonova em encontros metodológicos e conferências. À primeira vista, isso explicava comunicação amigável e de trabalho. Mas cartas suspeitas não permitiam se limitar apenas à verificação superficial. O chamaram para interrogatório. Naquele dia, ele veio ao departamento sem resistência. Se comportava calmamente, falava medidamente, e o que chamava a atenção não manifestava nenhum nervosismo. Ele explicou que discutiu nas cartas de forma alguma Diego, mas adolescente completamente diferente. Seu aluno, que lhe dava muitos problemas de caráter disciplinar. Para reforçar as palavras, ele forneceu relatórios escolares, características e correspondência com pais deste adolescente. Todos os documentos eram datados do mesmo tempo que as cartas com Simonova. Os investigadores verificaram cada detalhe. Era importante não perder mesmo a menor especificidade que poderia indicar sua participação. Seu horário coincidia com o tempo indicado nos documentos, e chamadas de seu telefone confirmavam que ele realmente se encontrava no trabalho ou em casa naquelas horas quando aconteciam eventos-chave. Além disso, vizinhos e colegas confirmaram sua presença. Para definitivamente retirar dúvidas, especialistas conduziram perícia técnica da correspondência. Estabeleceram: mensagens de sua parte não continham códigos ocultos ou insinuações. Tudo parecia exatamente como ele descreveu no interrogatório. Reclamações de trabalho, discussão de metodologias e troca de experiência. Após vários dias de verificação, ficou claro: versão sobre sua participação não resiste a nenhuma crítica. Mas o mais doloroso consistia em outro. Enquanto a investigação se ocupava desta linha, enquanto coletava referências e construía marcos temporais, o tempo passava. Cada nova hora de espera intensificava desespero da família e a polícia ainda permanecia sem resposta à pergunta principal: onde está Diego? Este erro não apenas tomou forças, mas também pressionava psicologicamente os investigadores. Nos materiais do caso apareceu conclusão oficial: participação da pessoa indicada no acontecimento não se confirma. Funcionários foram forçados a reconhecer: este é rastro falso. O homem é excluído da lista dos verificados. Toda a atenção novamente se concentrou em Yulia Simonova. Agora sua figura se tornava central. Diferentemente de outras versões que gradualmente se cortavam, exatamente ela continuava permanecendo no epicentro de todas as contradições, e seu comportamento cada vez mais parecia não casual. Este episódio claramente mostrou ao espectador todo o preço dos erros na investigação real. Voltas falsas são parte de qualquer trabalho da polícia. Mas mesmo através de becos sem saída e perdas de tempo, a investigação mesmo assim volta lá onde convergem todos os rastros. E nesta história, todos os fios implacavelmente levavam de volta a uma mulher, que por longos anos soube produzir impressão de professora impecável, mas agora passo a passo se encontrava no centro das suspeitas.
quando na investigação já estavam nas mãos as primeiras provas sérias, letra, bilhetes, rascunhos, álibi não confirmado, tudo isso se compunha em quadro convincente. Mas investigadores experientes entendiam. Para a acusação plena, isso é insuficiente. Era importante não apenas mostrar ligação da suspeita com o caso atual, mas também entender se seu comportamento é casualidade ou resultado de modelo sistêmico de muitos anos. Exatamente por isso foi tomada a decisão de ampliar a investigação e levantar documentos, que à primeira vista poderiam parecer secundários. Na solicitação entraram todos os arquivos escolares relacionados ao trabalho de Yulia Simonova por mais de 2 décadas. Isso não é processo rápido. Imaginem centenas de pastas pesadas, empoeiradas, com capas desbotadas que jaziam no arquivo por anos. Lá havia características, relatórios pedagógicos, protocolos de sessões, jornais de controle de desempenho, reclamações de pais, listas de prêmios. Em cada uma delas era necessário olhar, porque qualquer pequeno documento poderia se mostrar elo faltante. Os investigadores entendiam. Se no passado pelo menos uma vez alguém já fixou seu comportamento incomum, isso se tornará tijolinho importante na construção da versão geral. O trabalho ia devagar. Dia após dia, assistentes do investigador folheavam estes materiais. Nas primeiras pastas, nada suspeito não se encontrava. Lá estava tudo o que esperavam ver. Agradecimentos pela preparação de escolares para Olimpíadas, protocolos onde se notava sua habilidade de organizar disciplina, características de serviço, nas quais unanimemente se falava sobre sua responsabilidade e trabalho. Tudo isso parecia confirmação de sua reputação impecável. E se busca no arquivo terminasse nesta etapa, então Simonova pareceria quase modelo de pedagogo. Mas após vários dias a situação mudou. Em uma das pastas, datada do início dos anos 2010, chamou a atenção documento que se destacava bruscamente no fundo dos demais. Era a reclamação de pai de aluno. O texto era escrito secamente, sem emoções, mas sua essência batia no ponto. Nele se falava sobre como o professor dedica atenção excessiva a aluno concreto. Formulação atenção obsessiva parecia modo diplomático de descrever situação, que claramente saía dos limites do cuidado pedagógico usual. Este documento se tornou para os investigadores momento decisivo. Ele mostrou que suspeitas semelhantes surgiam não pela primeira vez, mas ainda, a própria estrutura da reclamação quase especularmente repetia a situação atual. Atrasos depois das aulas, conversas separadas sem presença dos pais, convites para aulas adicionais. Tudo isso estava escrito no documento 10 anos antes do desaparecimento de Diego. Verificação posterior mostrou. Então o caso não recebeu desenvolvimento. No arquivo havia resolução do diretor da escola. Não há bases para medidas disciplinares. Ou seja, a direção, possivelmente, decidiu não estragar a reputação da pedagoga, que naquele momento já tinha peso na cidade. Possivelmente desempenhou papel também gratidão de pais de outros alunos, pois suas turmas estavelmente mostravam altos resultados. Mas resultado foi um. Sinal alarmante foi ignorado. Simonova continuou trabalhando e situação foi abafada. Agora a investigação via isso diferentemente. De seu ponto de vista, a reclamação encontrada não é incidente separado, mas confirmação de padrão comportamental estável. Pela primeira vez, eles tiveram possibilidade de examinar suas ações não como ruptura súbita ou casualidade, mas como continuação de modelo habitual, que ela demonstrava por anos. Importante notar também que na reclamação se falava exatamente daquela mesma característica que surgiu na investigação atual. Obsessão por aluno concreto, relutância em soltá-lo do campo de sua influência, necessidade de manter perto. Esta descoberta permitiu à investigação fazer conclusão importante. Tragédia que aconteceu não surgiu em lugar vazio. Ela foi resultado de ignorância de muitos anos de sinais alarmantes. E se então, 10 anos atrás, direção da escola desse curso ao caso, possivelmente a história teria ido por outro caminho. No protocolo final, o investigador separadamente notou: revelado o documento fixando comportamento análogo da suspeita no passado. Para o caso, isso teve significado-chave. Agora todas as provas,
álibi não confirmado, bilhetes, letra, análise psicológica de seus textos e este documento de arquivo se compunham em uma linha. Ela não mais parecia pedagogo respeitado, casualmente encontrado no centro da investigação. Ao contrário, sua imagem começou a adquirir contornos de pessoa, sistematicamente repetindo o mesmo comportamento, que desta vez levou a consequências trágicas. Assim, para a investigação chegou nova etapa. Se antes Simonova era percebida como testemunha e depois como figura causando suspeitas, agora nos investigadores apareceu certeza. Diante deles, pessoa com passado, confirmando o modelo de obsessão e controle. Isso consolidou sua teoria e permitiu definitivamente passar para a próxima fase da investigação, onde era necessário verificar quão longe ela estava pronta para ir em nome de sua ideia obsessiva. Quando na investigação já havia suficientes provas nas mãos, mas faltava aquele mesmo momento decisivo, apareceu chamada que mudou o curso da investigação. Ligou o homem, vivendo na casa vizinha. Ele por longo tempo hesitava. Não estava seguro se vale mesmo interferir. Mas mesmo assim, se decidiu. Suas palavras imediatamente fizeram os investigadores se alarmarem. Ele afirmava que no dia do desaparecimento viu como Diego entrava no carro de Yulia Simonova. Esta lembrança se mostrou muito concreta para ignorá-la. O homem detalhadamente descreveu circunstâncias. Noite, pátio, luz dos faróis. Primeiro ele não deu importância a este episódio. Tudo parecia cotidiano, pois se tratava de pedagoga, em quem confiavam dezenas de pais. Mas após notícias sobre desaparecimento, o quadro em sua cabeça adquiriu novo significado. E ficar calado ele não podia mais. Estes depoimentos se tornaram um momento decisivo. Até então tudo se construía em provas indiretas. Letra, retratos psicológicos, comportamento suspeito. Mas agora se tratava de pessoa viva, que viu com próprios olhos. E mesmo assim, a experiência dizia aos investigadores: confiar apenas em palavras é impossível. Memória humana não é confiável, facilmente se distorce pelo tempo ou estresse. Para consolidar testemunho, exigia-se confirmação técnica. Começou o trabalho enorme. Operacionais metodicamente contornaram todos os estabelecimentos por perto. Lojas, pequenos escritórios, casas particulares com câmeras sobre portões, até postos de combustível na saída do bairro. Parte dos dispositivos se mostrou com defeito. Parte guardava gravações apenas uns dias. Mas eles verificavam cada detalhe. Examinavam horas de fluxo de vídeo, rebobinavam repetidas vezes. O trabalho ia pesado. Qualidade das gravações baixa, ângulo de filmagem frequentemente inconveniente. Mas persistência trouxe resultado. Em uma das câmeras, instalada em loja de produtos a um quarteirão da casa de Simonova, conseguiu-se fixar momento que coincidia com palavras do vizinho. A qualidade da gravação estava longe do ideal. Imagem granulada, iluminação ruim, mas chave estava visível. Carro registrado em nome de Simonova entrou no objetivo. No quadro distintamente se via sua forma de carroceria e número. E no assento do passageiro, silhueta que por altura e roupa correspondia a Diego. Mesmo apesar das distorções, quase não restavam dúvidas. Agora na investigação apareceu o que se chama padrão ouro. Depoimentos de testemunhas mais confirmação objetiva em vídeo. Com estes materiais, investigadores passaram para próximo passo: interrogatório. Simonova foi convidada ao gabinete e a atmosfera imediatamente se tornou diferente. Desta vez, isso não era simplesmente comunicação formal, mas confronto sério. Na mesa diante dela, alternadamente punham provas. Primeiro impressões de chamadas, que refutavam seu álibi, depois rascunhos de bilhetes encontrados em casa, conclusão do grafólogo, retrato psicológico e, no final, depoimentos do vizinho e videogravação. Cada nova prova se tornava argumento pesado. Sua reação surpreendeu mesmo investigadores experientes. Simonova não tentava se justificar, não começava a discutir. Ela sentava ereta, com dedos comprimidos se segurando à borda da mesa. Seu olhar estava dirigido a algum lugar no vazio. Ela quase não piscava. Quando lhe mostraram videogravação, fazendo pausa para dar tempo de examinar detalhes,
No quarto se estabeleceu silêncio. Ninguém pronunciou nem palavra. Mas mesmo então ela não deu comentários. Este silêncio se tornou símbolo do interrogatório. Não era reconhecimento de culpa, mas era recusa de luta com palavras. Para investigadores, isso significava uma coisa: defesa desmoronava. Eles já tinham tudo que se exigia para consolidar a posição da acusação. Base jurídica reunida, provas confirmadas, testemunhos e técnica convergiam em uma linha. Nesta etapa, a investigação passou para novo estágio. Agora o caso deixou de ser conjunto de fatos dispersos. Tudo se compunha em quadro integral, que se podia apresentar no tribunal. Investigadores não mais procuravam confirmação de sua participação. Eles se preparavam para levar o caso até o fim. Silêncio de Simonova se tornou última faceta. Agora ela não é simplesmente suspeita, mas principal objeto de acusação, e o processo oficialmente entrou em fase decisiva. Quando a investigação se aproxima de ponto onde provas diretas se tornam muito poucas, investigadores fazem aquilo que sabem fazer melhor. Voltam a materiais antigos, examinando por longo tempo e atentamente cada fragmento que já dezenas de vezes viu todo o departamento. Assim aconteceu aqui também. Parecia que eles já tinham tudo. Depoimentos de testemunha que afirmava ter visto Diego perto do carro de Simonova e videogravação da câmera na loja de produtos. Mas isso mesmo assim permanecia conjunto indireto de dados. E no caso de tal escala, coincidências indiretas são insuficientes. Era necessário detalhe, no qual se pode agarrar, coisa não sujeita a nenhuma interpretação. Videogravação enviaram ao Centro Pericial Criminalístico. Lá trabalhavam especialistas que não simplesmente examinam quadros, mas usam software complexo. Filtros para remoção de ruído digital, instrumentos para estabilização de imagem, programas para reconstrução quadro a quadro. Eles por horas sentavam sobre esta gravação, estudando literalmente cada segundo, procurando aquilo que escapou aos olhos dos operacionais nos primeiros dias. Este trabalho é pesado e minucioso. Resultado não é garantido, e frequentemente após dias de análise se mostra que mesmo assim nada novo encontraram. Mas exatamente graças a esta rotina consegue-se extrair da sombra traços quase imperceptíveis. Assim foi desta vez também. Um dos peritos notou no quadro brilho estranho na carroceria do automóvel. Primeiro pensaram que isso é simplesmente reflexo de poste ou defeito da câmera. Mas quando a imagem foi ampliada e várias vezes passou através de filtros de estabilização, ficou claro. Isso de forma alguma é defeito. Na superfície metálica, distintamente, se distinguia pequeno adesivo. Ele era minúsculo, fracamente visível sob luz da rua, mas no ângulo correto o logotipo se manifestava distintamente. Esta descoberta imediatamente mudou o tom da investigação. Adesivo se mostrou não cola casual de loja, mas símbolo. Na inspeção mais próxima ficou claro. Este é sinal de empresa local, que se ocupava de serviço de complexos habitacionais fechados e territórios de depósito. Tais adesivos colavam não em todos os carros seguidos. Eles eram algo como passe, permitindo entrar em objetos guardados. Ou seja, isso não era simplesmente desenho, mas identificador específico. A investigação fez solicitação oficial a esta empresa. Resposta chegou rapidamente. Simonova realmente figurava em sua base. Seu nome constava na lista de proprietários de um dos objetos, localizado fora da cidade. Era pequena construção na periferia de povoado vizinho, registrada em seu nome, mas por algum motivo de forma alguma mencionada nem em suas conversas com investigadores, nem em documentos que anteriormente foram fornecidos no quadro do caso. Aqui todos os pedaços do mosaico começaram a se compor. Para se convencer definitivamente, operacionais sobrepuseram informação da base aos dados de conexões telefônicas, e coincidência se mostrou completa. Exatamente nos dias do desaparecimento de Diego, seu telefone várias vezes se fixava no bairro desta mesma propriedade. Nos mapas de deslocamentos não havia nenhuma lógica, exceto uma. Ela conscientemente dirigia para lá. Para a investigação, isso se tornou o verdadeiro avanço. Pela primeira vez, eles tiveram lugar que diretamente ligava suspeita ao desaparecimento. Além disso, não hipotético,
mas completamente real, confirmado simultaneamente por videogravação, logotipo da empresa e dados oficiais de cobrança. Nenhum advogado poderia chamar isso de coincidência casual. O tom no departamento mudou instantaneamente. Se antes provas pareciam instáveis e deixavam espaço para manobra, agora se tratava de lugar concreto, ao qual se pode ir. Investigador assinou papéis, grupo operacional começou a se preparar. Verificavam rota, pensavam plano de ações, esclareciam detalhes da saída. Tais momentos sempre se acompanham de sentimento pesado de expectativa. Atrás da porta da casa pode estar qualquer coisa. E exatamente para lá, agora levava todo o caminho da investigação. Ordem foi dada clara e inequivocamente. O grupo operacional deveria imediatamente sair pelo endereço. A partir deste momento, a história deixava de ser teórica. Todas as provas e suposições levavam exatamente a este ponto. E restava apenas verificar o que se escondia atrás das paredes daquela mesma construção que Simonova por tanto tempo manteve em segredo. Agora isso não era questão de suposições, mas questão de tempo. O grupo operacional se movia para a casa silenciosamente, sem conversas desnecessárias. O carro serpenteava pela estrada estreita onde o asfalto já há muito rachara, e pelas bordas pendiam arbustos e árvores secas. Luz lunar mal se abria caminho através dos galhos, e isso apenas intensificava a sensação de que eles vão não simplesmente para a casa velha, mas para a profundidade de algum segredo que por muito tempo esconderam. Cada passo da investigação os levava exatamente aqui, e todos por dentro tinham pressentimento de que a saída de hoje se tornará decisiva. Quando pararam, diante dos olhos surgiu a silhueta da construção. A casa parecia como se tempo para ela fosse especialmente cruel. Reboco descascado, postigos tortos, telhado descaído. Mas nesta aparência vetusta havia algo não natural. Janelas fechadas muito densamente, rastros muito cuidados ao redor da porta, como se alguém mesmo assim aparecia aqui. Operacionais entendiam. Impressão externa pode ser engano, e exatamente tais lugares mais frequentemente escondem o mais terrível. Aproximando-se da porta, eles se convenceram. Trancada. Nem campainha, nem batidinhas cuidadosas mudaram o silêncio. Dentro não se ouvia nem farfalhar. Chefe do grupo apenas acenou. Adiante tudo acontecia refinadamente. Um golpe de ariete e porta com ranger se escancarou, soltando para fora cheiro de umidade e estagnação. Lanternas cortaram a escuridão. Raios correram pelas paredes, detendo-se em móveis velhos, cobertos com lençóis, em teia de aranha nos cantos, em reboco espalhado pelo chão. Busca começou. Moviam-se em cadeia, corredor, cozinha, sala de estar. Tudo parecia como se donos partiram há muitos anos e assim não voltaram. Mas exatamente este abandono artificial alarmava. Em um dos armários jaziam produtos relativamente frescos. Na mesa estava a garrafa de água, cujo prazo de validade ainda não saiu. Isso significava que alguém aqui entrava muito recentemente. Operacionais metodicamente verificavam quartos, e eis no fim distante do corredor, atrás de porta pesada, um deles parou. A fechadura era nova, não correspondia ao aspecto geral da casa. Neste segundo tensão se tornou quase tangível. Fechadura cortaram. Porta abriram. E aquilo que eles viram virou todo o quadro. Na cama improvisada sentava Diego, esgotado, assustado, mas vivo. Esta descoberta se tornou momento de verdade. Aqueles dias quando pais não sabiam se ele voltará para casa, quando a polícia procurava pelo menos menor pista, quando toda a investigação pendia em fio fino, tudo isso agora adquiriu sentido. Contra medos, Diego foi salvo. Para operacionais, isso foi um momento raro de alívio. Eles entraram na casa com a expectativa do pior e encontraram aquilo pelo que lutaram. Mas restava outra questão: Simonova. Quando a trouxeram para interrogatório e comunicaram notícia, sua reação confundiu investigadores. Nem pânico, nem tentativa de se justificar, nem mesmo alívio. Ela sentava imóvel, como se à margem do acontecido, e parecia que ouvido não a concerne. O investigador punha na mesa uma prova atrás da outra.
dados de cobrança, depoimentos de testemunhas, gravações de câmeras. Com cada novo documento, sua posição deveria desmoronar, mas ela silenciava. Silêncio se estendia dolorosamente longo e, de repente, completamente inesperadamente, ela tirou da bolsa caderno. Caderno grosso, em capa escura, gasto nas dobras. Ela o pôs na mesa e, não dizendo nem palavra, o empurrou para o investigador. Este gesto parecia reconhecimento, mas em forma diferente. Não pelos lábios, mas pelas páginas. O investigador o abriu. Letra era reconhecível, brusca, às vezes nervosa. Linhas iam uma atrás da outra sem intervalos, como fluxo de pensamentos, que ela não podia parar. Nestas anotações não havia fatos secos. Lá estavam reflexões, anotações pessoais, reconhecimentos para si mesma. Ela escrevia sobre como o mundo é cruel, que ele é capaz de destruir vida de qualquer um, que às vezes, única forma de conservar é pegar sob sua asa. Em sua lógica não havia crueldade em forma direta, mas cada palavra denunciava obsessão, desejo de controlar. Para a investigação, isso foi mais que prova material. Estas páginas respondiam à pergunta principal: para quê? Agora estava claro que seus atos não foram ruptura casual. Isso foi plano consciente, apoiado por convicções internas, registrado de próprio punho. Assim, a investigação obteve não apenas provas, mas também sua confissão psicológica. Juridicamente, ela ainda podia silenciar, mas moralmente já se confessou. E exatamente isso se tornou ponte para a próxima etapa: tribunal, onde tudo deveria se decidir definitivamente. Quando a investigação se aproximou da etapa conclusiva, chegou o momento que procuram evitar todos os suspeitos: experimento investigativo. Esta já não é aquela etapa quando se pode limitar a palavras ou referências a cansaço. Aqui se exige mostrar, literalmente passo a passo, como tudo acontecia no dia do desaparecimento. Para investigadores, este é modo de fixar sequência de eventos para tribunal. Este é argumento material que é impossível refutar com palavras da defesa. Para a própria Simonova, este é momento de verdade, no qual nela não restava espaço para manobra. Manhã começou com preparação. A casa onde se encontrava garagem e carro foram chamadas testemunhas, grupo operacional e funcionários da promotoria. Todas formalidades observadas até detalhes. A atmosfera ao redor parecia tensa. Cada presente entendia que exatamente agora serão reproduzidos eventos que mudaram destinos de muitas pessoas. Simonova tiraram do isolador. Ela se mantinha habitualmente contida. Nem palavra desnecessária, nem gesto desnecessário. Mas olhares atentos fixavam cada sua reação. A primeira etapa do experimento concernia momento quando ela levou Diego. O investigador pediu a ela reproduzir tudo como foi. Ela se aproximou do carro, abriu porta do lado do passageiro e mostrou onde ele sentou. Movimentos eram calmos, até mecânicos, como se ela ensaiava isso antecipadamente. Mas exatamente esta demonstração tornava tudo ainda mais alarmante. Não havia nem luta, nem resistência, nem sinais de pressão. Isso não é sequestro no sentido habitual, mas manipulação de confiança. E esta confiança se mostrou decisiva. Adiante, ela mostrou como deu partida no carro e dirigiu pela rota, que agora era conhecida da investigação. O investigador fixou suas palavras. Ela afirmava que estrada foi usual, que eles conversavam, como se tudo acontecia em situação habitual. Neste momento, peritos e promotores notavam que exatamente desta forma ela criava ilusão de segurança, mantendo o controle. Para Diego, isso parecia viagem com professora, com pessoa que por anos estava perto. E para a investigação, isso se tornou confirmação. Ele entrou no carro voluntariamente. Este fato tornava seu ato especialmente terrível. Quando se tratou da casa, Simonova tentou preservar linha de defesa. Ela assegurava que nenhum crime lá não acontecia, que tudo se reduzia a aulas, leitura de livros, preparação para Olimpíadas. Ela até reproduziu como sentava à mesa e espalhava cadernos. Externamente, isso parecia quase cotidiano. Mas investigadores estavam preparados exatamente para esta versão.
Na mesa, deitou o relatório de médicos, elaborado depois que Diego foi encontrado. O documento foi volumoso, seco e extremamente preciso. Lá se fixava esgotamento, problemas de saúde, rastros de permanência de muitas semanas em espaço fechado sem alimentação normal e cuidado. Tudo isso não coincidia com nenhum detalhe de sua versão. Médicos indicaram que tal organismo não poderia estar em estado normal se se tratasse apenas de estudo e aulas. Cada linha deste relatório destruía suas palavras e, definitivamente, desnudava a mentira. Investigação nesta etapa já tinha todos os elos-chave. Depoimentos de testemunhas, incluindo o vizinho que viu Diego em seu carro. Gravações de câmeras, confirmando rota. Letra nos bilhetes, coincidindo com seus rascunhos. Diários onde ela mesma descrevia seus motivos. E agora ainda a reconstrução própria, onde ela na essência mostrou que usou confiança e sua autoridade. Parte final do experimento consistia em fixar suas palavras e ações sob protocolo. Tudo foi gravado e filmado. Como resultado, todo o quadro parecia íntegro e acabado. Para investigadores, isso significava que trabalho está terminado. Eles provaram cada detalhe, verificaram todas as versões e as confrontaram com fatos. Restava apenas enumerar toda a totalidade de provas em um documento. Depoimentos de testemunhas oculares, provas materiais, suas anotações pessoais, perícias de médicos e grafólogos, e agora experimento investigativo. Esta totalidade era suficiente não simplesmente para a conclusão acusatória, mas para processo judicial pleno, onde já se decidia seu destino. Exatamente a partir deste momento, a história passou para novo nível. A investigação fez tudo o que era possível e passou o caso ao tribunal. Agora, no primeiro plano, saíam outra parte. Advogados, promotores, jurados. A questão estava apenas no que sentença será proferida e que punição sofrerá Simonova. Todo o resto já foi dito por suas próprias mãos e ações. O processo judicial pelo caso de Yulia Simonova se tornou um dos eventos mais ruidosos e discutidos em Puebla. Já desde primeiros dias de sessões estava claro: a atenção está atraída não apenas ao destino de pessoa concreta, mas também ao próprio mecanismo de justiça. Como o sistema reagirá a caso tão ressonante? Conseguirão juízes e investigação passar através de pressão sem precedentes por parte da opinião pública, imprensa e própria defesa? Tudo isso dava ao processo aquecimento adicional. Sala do tribunal estava superlotada. Lugares não bastavam. Por isso muitos ficavam de pé nos corredores. Jornalistas desdobravam tripés, filmavam cada gesto, cada palavra. Habitantes comuns da cidade vinham simplesmente ver com próprios olhos como se faz justiça. Para eles, Simonova até o último momento permanecia pessoa com imagem contraditória, professora respeitada, premiada por méritos na educação e simultaneamente suspeita de crime pesado. Este contraste tornava o processo especialmente emocional. Desde primeiras sessões, defesa construiu sua linha. Negar fatos que já foram confirmados por perícias e testemunhas, sentido não havia. Por isso, advogado de Simonova decidiu fazer ênfase no estado psíquico da defendida. Em sua fala soavam teses sobre esgotamento profissional, pressão de muitos anos, estresses, supostamente levaram-na ao estado no qual ela deixou de reconhecer suas ações. Ele afirmava que ela não representava ameaça à sociedade, mas sim necessitava de tratamento e apoio. Este argumento foi construído em método clássico, reconhecimento de inimputabilidade. Se o tribunal concordasse com esta linha, Simonova poderia evitar punição rigorosa e passar resto da vida em instituição especializada, e não na prisão. Para muitos na sala isso parecia a última, mas tentativa muito forte de salvá-la de sentença real. O juiz atentamente ouviu o lado da defesa e, agindo estritamente pela lei, designou perícia psiquiátrica obrigatória. Esta decisão se tornou um momento decisivo. Na sala pairou silêncio tenso. Todos entendiam. Exatamente a conclusão dos peritos se tornará a linha final. Perícia se conduzia cuidadosa e longamente. Comissão consistia de especialistas experientes, psiquiatras, psicólogos e linguistas.
Eles estudavam seu comportamento, analisavam anotações pessoais, conduziam entrevistas longas e testes. Simonova colocavam em condições diferentes, verificavam sua reação a perguntas provocativas, avaliavam capacidade de construir cadeias lógicas. Atenção especial se dedicava a seus diários e cartas. Médicos viam neles reflexo de seu pensamento e motivação. Expectativa de conclusão dos peritos se mostrou extenuante. Defesa esticava tempo, apresentando novas petições, exigindo exames adicionais, tentando contestar cada ação da comissão. Mas no final das contas, o documento estava pronto. Conclusão soou inequivocamente. Yulia Simonova é reconhecida completamente imputável. Médicos notaram que ela reconhecia cada sua ação, claramente entendia consequências, agia consecutivamente e escondia seus passos dos circundantes. Mais ainda, suas anotações indicavam reflexão, sistematicidade de ações, o que completamente excluía a possibilidade de ato casual ou incontrolado. Esta perícia destruiu última linha de defesa. Agora o tribunal examinava caso exclusivamente no quadro de provas reunidas e depoimentos. A atmosfera na sala mudou. Tensão se tornou diferente, mais pesada. Se antes em alguém restava esperança de que a reconheçam doente e enviem para tratamento, agora todos entendiam. Sentença será severa. Anúncio da sentença se tornou verdadeira culminação. Juiz consecutivamente enumerava provas. Coincidência de letra nos bilhetes. Rascunhos encontrados em sua casa. Álibi falso. Refutado por dados do operador celular. Depoimentos de testemunhas. Videogravações onde se vê seu carro. Conclusões médicas sobre estado de Diego e também materiais do experimento investigativo. Cada prova se deitava no quadro geral e ele era muito óbvio. Depois disso, o juiz passou à parte resolutiva. Suas palavras soaram firmemente e sem pausas. Privação de liberdade perpétua, sem direito à liberdade condicional antecipada. Na sala estabeleceu silêncio sepulcral. Alguns segundos ninguém pronunciou nem palavra. Depois alguém suspirou pesadamente. Alguém começou a se entreolhar. Mas estava claro. Ponto está colocado. Para a família de Diego, esta decisão se tornou um momento há muito esperado. Para a sociedade, confirmação de que mesmo pessoas mais respeitadas e externamente prósperas podem esconder segredos terríveis. E para o sistema de justiça, lição de que casos semelhantes exigem máxima minuciosidade e atenção, para que erros do passado não se repitam. Mas a história não terminou nas palavras do juiz. Agora seguia a entender outro. Como ela conseguiu por tanto tempo esconder suas inclinações e por que sinais alarmantes do passado foram ignorados? Exatamente esta questão se tornou base para a próxima etapa de discussão do caso. A história deste caso não se completou naquele dia quando o tribunal anunciou sentença. Em sentido jurídico, tudo estava fechado. Investigação levada até fim, todas as provas examinadas, culpa estabelecida, punição designado. Mas para pessoas envolvidas nesta história, tudo apenas começava. Ela continuava a viver em sua memória, em hábitos, em atos, no modo como eles agora olhavam para o mundo. E o mais terrível, no modo como mudava sua vida depois do vivido. Antes de tudo, Diego. O encontraram vivo, e isso parecia deveria ter sido milagre. Mas na realidade, exatamente a partir deste momento, começou a etapa mais complexa. Ele passou por aquilo que não se encaixava em sua idade, aquilo que ele jamais deveria ter vivido. Médicos fixavam nele ansiedade forte, despertar noturno, recusa de ficar sozinho mesmo de dia, expectativa constante de ameaça, mesmo sons cotidianos, ruído de passos no corredor, campainha da porta, podiam causar nele pânico. Especialistas diziam aos pais: este é processo longo. Não podemos prometer restauração completa, mas podemos ajudá-lo novamente a aprender a confiar no mundo. Para isso, conectaram a equipe inteira: psicólogos, psiquiatras, pedagogos, assistentes sociais. Primeiro, tudo ia devagar. Ele quase não conversava, evitava contato. Apenas gradualmente, passo a passo, através de jogos, desenhos, rituais simples,
xícara de cacau quente à noite, caminhadas noturnas com o pai, lhe devolviam sensação de segurança. Mas família entendia. Na cidade natal, viver é impossível. Muitos olhares, sussurros pelas costas, muitas lembranças. E eles se decidiram. Mudança. Outra cidade, nova escola, novos vizinhos. Eles até mudaram sobrenome para que Diego pudesse crescer sem fardo do passado. Mas este caso mudou não apenas sua vida privada. Ele bateu em todo o sistema de educação da região. Quando a investigação descobriu reclamações antigas que ninguém levou a sério, isso se tornou verdadeiro escândalo. O Ministério da Educação foi forçado a reconhecer. Eles fecharam olhos. Começaram verificações por todas as escolas. Imaginem, revisores chegavam sem aviso, levantavam arquivos, conversavam com alunos e suas famílias. Nas escolas, urgentemente introduziram novos protocolos. Agora, o professor não podia ficar com o aluno um a um sem notificação da administração. Gabinetes equiparam com vídeo monitoramento. Apareceram comissões especiais para análise de reclamações. Atenção especial dedicaram aos pedagogos. A cada 6 meses, eles deveriam passar diagnóstica psicológica. Introduziram treinamentos obrigatórios sobre ética e trabalho com adolescentes. Para muitos, isso parecia burocracia, mas funcionários entendiam. O preço do erro é alto demais. E tudo isso, consequência direta da história de Simonova. Este caso se tornou um momento decisivo, forçando o sistema a reconhecer que dentro dela podem se esconder não apenas pedagogos fortes, mas também figuras perigosas. A atenção separada merece reação dos colegas de Simonova. Para eles, isso foi golpe na reputação da profissão. Muitos deles diziam: conhecíamos ela como rigorosa, exigente, mas não representávamos que atrás disso está. Nas escolas começaram conversas. Como distinguir exigência saudável de obsessão? Onde passa a fronteira? Estas discussões também se tornaram parte do legado do caso, porque ele ensinou pessoas a fazer perguntas inconvenientes. Para investigadores, história também se tornou especial. Um dos operacionais depois lembrava: estivemos próximos de perder principal. E se não fossem pequenos detalhes, letra, bilhetes, estas frases estranhas, poderíamos ter ido por rastro falso. Exatamente este caso se tornou para a polícia exemplo de quão importante é prestar atenção a provas indiretas. Nos programas educacionais para jovens funcionários agora há bloco separado, dedicado ao caso de Simonova. Lhes mostram materiais, explicam como se compunha quadro, como de pequenas contradições cresceu a investigação inteira. E claro, restou casa. Aquela mesma onde encontraram Diego. Primeiro a lacriaram, depois formalizaram como propriedade estatal. Tentaram expor para venda, mas compradores um atrás do outro se recusavam. Estas paredes lembram demais, dizia um dos corretores. Habitantes locais procuravam contornar rua, e adolescentes dos arredores compunham histórias terríveis, como se à noite lá se ouvem passos. Gradualmente, casa se tornou símbolo, abandonada, com tinta descascada nas paredes, com jardim crescido. Ela ficava muda à censura. Sua presença lembrava: mal pode se esconder atrás das fachadas mais cotidianas. No resultado, legado do caso de Simonova se mostrou de muitas camadas. Para a família de Diego, este é rastro eterno e tentativa de sobreviver depois do vivido. Para a cidade de Puebla, necessidade de mudar regras para que não se repita semelhante. Para o sistema de educação, lição de que nenhuma reputação deve estar acima de suspeita. Para investigadores, prova de que exatamente atenção a detalhes salva vidas. E para todos os restantes, história a advertência. Porque tais casos mostram: terrível pode se esconder perto, atrás da porta de casa conhecida, no rosto de pessoa em quem confiam. E possivelmente, exatamente este conhecimento é principal legado desta história. Ele vive mais longo que qualquer sentença, mais longo que casa vazia, mais longo que documentos oficiais. Ele fica na memória para não dar repetir aquilo que aconteceu.